amados irmãos, existem alguns textos na Bíblia que eles são muito específicos. Afinal, nós falamos de um livro que tem mais de 2000 anos, né? E nesse caso aqui, Jesus está falando aos seus discípulos, mas nós conseguimos tirar muito proveito também nesse tempo. Nós que somos também seus discípulos, podemos pegar aqui um gancho e trazer a aplicabilidade disso na nossa vida. E é interessante porque aqui alguns textos vão dizer que são as últimas palavras de Jesus ou as palavras de despedida. Na verdade, são as palavras que antecedem a cruz. Isso é uma informação importantíssima. Jesus, ele sabia o que ele iria passar, o que ele iria viver. Ele está dando as últimas instruções aos seus discípulos a respeito do que viria a acontecer, do que eles iriam passar. E também projetando um futuro. Acredito que esse futuro, onde nós conseguimos enxergar, conseguimos nos embarcar como igreja. E esse texto aqui, dessas últimas instruções, ele é riquíssimo. Quando nós consideramos isso, são as últimas palavras de Jesus antes da cruz. Imagina o que passava em sua mente, o teor daquele momento, aquele êxtase daquela situação que viria logo. Ele está dando uma instrução tão poderosa aos seus. Na verdade, a minha exposição, o meu versículo é o último versículo. Mas eu tinha que trazer um pouquinho do que estava vindo antes para chegar nesse último, que é um triunfo muito grande para a gente, fiados em Cristo Jesus. Ele está dando essas últimas palavras aqui. Ele está agora falando claramente aos seus discípulos: não vou mais falar por meio de comparações, falarei diretamente a respeito do Pai. Ele está iniciando uma nova fase na vida dos seus discípulos. Daquele momento, daquela fase da cruz à frente, a revelação do Pai por meio dele seria mais clara. E nós conseguimos observar isso lá em Atos dos Apóstolos. O que os discípulos, a partir de então, começaram a propagar, começaram a fazer, revelando através das Escrituras do Antigo Testamento, o que Jesus veio fazer, o seu sacrifício, a sua obra, o plano do Pai. Paulo, ele fala muito disso, aquilo que esteve oculto lá atrás, agora nos é revelado. A introdução dos gentios no plano de Deus, ou seja, agora vocês saberão a respeito do plano do Pai. E ele dá uma fala a respeito da sua divindade muito profunda. Vocês agora saberão aqui, antes disso, melhor dizendo, ele vai, você não vai mais pedir, eu não vou mais rogar por você, porque o próprio Pai vos ama, tendo em vista que vocês têm amado a mim. Isso aqui, meus irmãos, é uma revelação muito linda e que nós precisamos trazer para a nossa vida aqui. O amor do Pai advém disto. Não o amor natural de criatura que é dado a todo mundo, aos animais, à natureza, mas é um amor específico àquele que amou o Filho, aquele que amou a obra redentora, aquele que amou o sacrifício de Jesus na cruz. Nós precisamos nos avaliar. O Pai vos tem amado porque tendes amado a mim. E agora eu não vou mais interceder. Como Ele vos ama, vocês têm acesso direto ao Pai. O véu se rasga e agora você adentra ao Pai. Eu não rogo mais, vocês nunca pediram nada, mas vocês vão pedir em meu nome. E o Pai que vos ama porque vocês me amam, Ele vos ouvirá. E vocês têm de crido que eu saí do Pai e vim ao mundo. E agora eu vou deixar o mundo e vou voltar para o Pai. Eu sou Deus diante, me humanizei, me identifiquei com o humano e agora retorno ao meu lugar. E retorna muito mais triunfante, retorna muito mais glorificado, porque veio fazer a vontade do Pai. E os discípulos ficam maravilhados. Agora tu estás falando claramente e não está usando nenhum tipo de figuração. E bem sabemos que tu vem de Deus porque não precisamos falar, tu sabes antes de falarmos. E Jesus diz: agora vocês acreditam?
E aqui eu quis dizer que meu versículo é o 33. Grandes homens do passado se baseavam, pegavam só um versículo e eles... Eu acho que é necessário trazer. Também não tem a capacidade de um Spurgeon na vida. Porque o foco é o versículo 33. Tendo em vista, meu irmão, que Jesus sabia o que ele iria passar. Ele veio ao mundo, ele se humaniza, ele tem compaixão de nós. Ele sabe o que nós passamos. O próprio João, ele vai dizer lá na sua carta, lá no finalzinho da Bíblia, diz o seguinte: essa é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé. E é isso aqui que nós precisamos nos apegar, olhando o exemplo de Jesus. Naquele momento em que antecedia a cruz, naquele momento em que talvez o seu coração pesado por aquilo que ele iria enfrentar, por aquilo que ele iria padecer, ele dá essa afirmação como triunfo para nós. Meus amados irmãos, hoje não tem desculpa para que nós fiquemos desanimados, não tem desculpa para que nós fiquemos presos às nossas situações, ou qualquer coisa que venha a ser. A nossa fé, ela vence. Jesus, perto da cruz, ele dá uma afirmação aos seus discípulos que nós precisamos trazer para nós hoje. Ele sabia que os discípulos iriam sair de perto dele, iriam dispersar, iriam voltar naquele primeiro momento de tribulação que a cruz iria trazer. Ele fala: vocês vão me deixar, mas eu nunca estou só. Aleluia. Porque o Pai está comigo. Essa identificação ela é poderosa, porque essa afirmação ela é válida hoje. Deus, ele disse, promessa do Senhor: eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Se nós temos amado a Jesus, ele tem estado conosco. E é por isso que não há desculpa. Nós não podemos nos sabotar. Nós temos que compreender que não importa o que viermos a passar, ele está conosco. Talvez, meu irmão, a nossa luta, a nossa aflição pode ser uma coisa que nós procuramos ou uma coisa que nos sobreveio sem que nós procurássemos. Vem Jesus e fala: olha, esse é o mundo que você vive, esse é o mundo dos homens, mundo de tribulação, mundo de aflição, mas tem de bom ânimo. Isso aqui, meus irmãos, tem que encher o nosso coração. Às vezes ficamos tão presos às circunstâncias e o ânimo vai embora, entra a tristeza, entra a ansiedade ou qualquer outra coisa. Olha o que Jesus está falando para nós, aquele que estava vendo a cruz se aproximando dele. Ele poderia emudecer, ele poderia entristecer, ele poderia fraquejar, mas está dizendo: olha, tem bom ânimo. Eu estou tendo bom ânimo vendo a cruz se aproximando de mim. Você é meu discípulo, tem me amado, tem bom ânimo. Tem bom ânimo nessa tua luta. Tem bom ânimo nessa tua aflição. Você não está só. Assim como o Pai não o deixou só, ele não nos tem deixado só. Tem bom ânimo. E poderia terminar a fala aí, mas ele consegue ainda ir além. Para mim e para você, tem bom ânimo. Nesse mundo é o mundo do caos, é o mundo da aflição, é o mundo da dificuldade, e nós enfrentamos isso, meus amados irmãos, em todas as esferas da vida. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Meu amado irmão, não é eu vencerei, não é eu acho que vou vencer, eu venci. E a nossa vitória é a nossa fé, porque não está fiado no que nós produzimos ou o que somos, está fiado no que Ele fez, na vitória, no triunfo dele na cruz. E é isso que tem que permear o nosso ser. Ele venceu.
Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu a aflição, Ele venceu a dor, Ele venceu. E Ele está dando essa dica, ou nos instruindo a fazer o mesmo. Você vai ter aflição aqui, mas se anime, porque eu venci. Seu meu irmão vai dizer algo parecido na sua carta lá, Tiago, vai dizer: tende grande gozo e alegria quando caídes em várias tentações e aflições, porque isso produz perseverança. Por que vai produzir perseverança? Porque eu tenho a certeza do triunfo de Jesus. Ele venceu, eu venci com Ele. Isso não derrota o cristão, isso nos enche de força. É fácil as aflições? Não é. E é pior se nós fiarmos na nossa força ou no que somos. Mas se nós aplicarmos o que Jesus disse aos seus discípulos lá antes da cruz, entendermos que isso também se aplica a nós hoje, que o mundo é o mundo das aflições. E nós temos que nos perguntar como nós temos lidado com isso. Com ânimo fraco, com fraqueza, com desânimo, ou nós temos tido bom ânimo na vitória que advém da cruz? Tem de bom ânimo. Não é o ânimo em você, no que tu tem, no que tu produz. Não é aí que você vai tirar ânimo. Você vai tirar ânimo em mim, porque eu venci. Meus irmãos, se o pecado te atormenta, você vai vencer, porque Ele venceu. Se o caos, o problema, a aflição, ela é familiar, você vai vencer, Ele venceu. Se o problema é qualquer esfera da tua vida, tem bom ânimo, Ele venceu, você vai vencer, e que a tua vitória é Ele. A tua vitória é Jesus, precisa ser. A nossa avaliação é essa: o tamanho de Jesus dentro de nós. Como ele disse lá no começo, eu não preciso mais ser intermediário nesse nível que vocês chegaram, porque vocês têm amado a mim e o Pai tem amado vocês. Se nós estamos amando a Jesus como ele deve, é difícil, mas como pelo menos podemos amá-lo, posso dizer assim, porque nós sempre estaremos aquém daquilo que Deus merece, daquilo que Deus é. É fato. Nós nunca iremos amá-lo adequadamente. Mas tem um nível que nós precisamos alcançar. É o mínimo do mínimo. Como um grão de mostarda. Tá bom. Se nós temos amado Jesus minimamente como nós podemos amar, o Pai tem nos amado. Não nos tem deixado só. E tem dito para mim e para você: tende bom ânimo. Não entregue os pontos, não. Não entregue a luta, não. Lute. Tenha bom ânimo nessa luta. Tenha bom ânimo nessa aflição. Porque a nossa vitória está em Jesus. Ele já venceu. Volto a dizer, olha a importância de saber o que eu esperava era a cruz. Ele não está aqui num discurso de vitimização ou num discurso de derrota. Ele está vendo a cruz que se aproxima e está dizendo: eu venci. Está dando isso para nós. Em mim você também venceu. Triste é que, infelizmente, as aflições têm derrubado muita gente, porque está faltando esse amor esse amor mínimo a Jesus. Porque é nele que nós temos força. Ele é o nosso bálsamo. Ele é a nossa fonte. Ele é a nossa vida. Ele é. Se Ele é, tem bom ânimo nas tuas aflições. A vida, meu irmão e minha irmã, como diz um português bem claro, não é um morango. É luta. Mas nós temos Deus. Nós estamos reunidos em Sua presença. Nós temos adorado o Senhor, temos servido ao Senhor. É Ele que enche o nosso coração de esperança quando traz para nós uma realidade como essa. O próprio Deus queria enfrentar a maior aflição. Está dizendo para mim e para você: tem bom ânimo. Eu venci.
firma os teus pés, o teu coração nisso. Que vier a passar, entrar dentro da tua realidade de vida. Se você está em Cristo Jesus, você já venceu. Porque você vai tirar força do lugar certo. E essas últimas instruções, antes da cruz, aos seus, é algo que serve muito para a gente hoje. Porque aconteceu isso realmente. Os discípulos se dispersaram. Pedro negou. Eles ficaram acuados, com medo do que viria. E depois, em glória, ele aparece no meio deles. E a mesma coisa que ele diz, que ele disse para os discípulos, remonta essa confiança que vem dele. Pai, seja convosco. Porque estão aí, tão atemorizados. Tende bom ânimo. Se anime, meu irmão e minha irmã. Mesmo em meio a tantas dificuldades que a vida coloca dentro do teu caminho, tenha esse bom ânimo. Satisfaça o teu coração no Senhor Jesus. Confie plenamente nele. Traz essa palavra para você. No mundo tereis aflições. É fato. Ainda que em alguns lugares o que se diz é o contrário, né? No mundo será só vitória. Isso é uma mentira. No mundo tereis aflições. Toda sorte. Na tua luta contra o pecado, na tua luta contra a enfermidade, na tua luta contra problemas financeiros, na tua luta em geral. A vida é uma batalha. Mas o que está em pauta aqui é como a gente vai enfrentar isso. Derrotado, esmorecido, negativos, murmuradores, reclamantes, queixosos, ou nós vamos olhar para a cruz, redobrar o ânimo e dizer que eu venci, pois a minha vitória está fiada no meu Senhor, que venceu. Nós precisamos pensar sobre isso. Hoje, essa noite, que é uma noite onde nós lembramos o sacrifício dele, é de suma importância lembrar o que ele passou e fazer essa análise para a nossa vida. Olha o que ele passou. Mas ele foi até o fim, foi obediente até a morte de cruz. E antes da morte da cruz, ele está dizendo para mim e para você, tem de bom ânimo. Talvez os discípulos, vendo o seu grande herói na cruz, poderiam se entristecer a ponto de desanimar, a ponto de fraquejar, a ponto de fugir, de fato, do caminho da verdade. E está dizendo, não fique assim. Eu venci. Ele já venceu. Nós já vencemos por meio de Cristo Jesus. Então nada pode nos fazer sucumbir, de fato. Se nós temos amado a Jesus e temos recebido também o amor do Pai. Porque essa é a nossa vitória. A vitória que vence o mundo das aflições. A nossa fé. Eu quero, meu amado irmão, minha amada irmã, que você reflita essa noite. Em que de fato está afiada a tua fé. E como eu sei disso? Se ouve. Se perceba. Como nós temos lidado com essas aflições que chegam à nossa porta. Já entregando os pontos, já olhando para trás, ou olhando a aflição como ela tem que ser vista. Algo que veio para produzir em mim perseverança. Algo que veio para produzir em mim paciência. Algo que veio para aumentar a minha fé. E eu vou passar. E eu já venci. Ou a postura é o contrário. Eu não consigo, não dá para mim, porque a minha vida é tão amarga, porque isso e aquilo. Essa não é a fé no Filho de Deus, isso não é amor ao Filho de Deus. É duro, eu não estou aqui minimizando a aflição de ninguém, não é isso. Cada um vive suas aflições no seu teor, no seu nível, no seu quinhão.
Ele não está fazendo distinção aqui, ele está amplificando. Você terá aflições, no plural. Hoje é uma, amanhã é outra, depois é outra, depois é outra de novo. Esse ciclo não vai interromper. Desculpa, mas essa é a verdade. Isso não para. Por isso que é importante a nossa postura diante disso. É na fé no Filho de Deus, que foi para a cruz, morreu e ressuscitou. Ou ela somente é uma fé que só olha para si. Olha para o homem finito, o homem fraco, para o homem que já perdeu. Mas Jesus nunca perdeu. Ele só venceu. E ele sempre vencerá. Coloque teu coração nisso. Se encha de esperança. Se encha de força. Tem bom ânimo. E a vitória em Cristo. Em Cristo. Ele é mais do que certo. Porque ele já venceu. Firma o teu coração nisso, meu amado irmão e minha irmã. E não permita que as aflições te coloquem no chão. Te faça olhar para o lado errado da vida. Olhe para a cruz. Olhe para Jesus. Compreenda. Às vezes os maiores obstáculos, as maiores problemáticas somos nós, é quem as colocamos, porque estamos olhando para o lugar errado. Ao invés de nos enchermos de ânimo, a vitória da cruz, nós olhamos para o fracasso do homem, para o fracasso humano, que nada poderá produzir. Que saiamos daqui essa noite, olhando para a nossa vida, com uma nova visão. Eu não vou ser derrotado, não. Porque a minha fé está firmada no meu Senhor, que nunca perdeu, que sempre venceu. Porque Ele é Deus. E se Ele perde, Ele não é Deus. Ele é mais do que vencedor. E essa é uma verdade. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Amém? Meus amados irmãos,